Eu saía com meu avô na rua, ele vinha sempre para o centro de Campinas, e eu já estava tão ligado nisso que eu ia com uma pranchetinha brincar de fazer pesquisa, perguntando para os amigos dele em quem eles iam votar. Este é o programa Perfil do vereador Gustavo Peta, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Obrigada, vereador, por ter aceitado novamente o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vereador, o senhor nasceu aqui em Campinas, né? E em que bairro o senhor cresceu? Eu nasci na maternidade de Campinas e cresci no São Bernardo. Aí morei lá mais ou menos até uns 8 anos. Estudei ali o pré, né? No Colégio Matozinho, que é um colégio estadual ali do São Bernardo. Então, vivi uma parte da minha infância ali, depois a minha família, meus pais mudaram para o Jardim Chapadão e eu mudei com eles, então uma parte da infância no São Bernardo e uma parte no Jardim Chapadão. E qual é a lembrança mais remota que o senhor tem do Chapadão, não, do outro, do São Bernardo, São Bernardo, Qual é a lembrança? Era uma época que a gente brincava muito na rua, né, o São Bernardo ali. Tem até alguns amigos que eu ainda tenho contato do São Bernardo. Então a gente brincava muito de carrinho de rolemã, de futebol. Depois fui estudar no Colégio Matozinho, que fica ali do lado da igreja de São Bernardo. Vivia também com meu avô, além dos meus pais. Meu avô, nessa época, ainda era vivo. Então estava sempre muito com ele, que meus pais sempre trabalharam muito, né? Então eu tenho uma lembrança assim, muito boa de brincadeira de rua. E também da presença do meu avô. E do Chapadão? Alguma lembrança? Aí no Chapadão depois eu mudei, aí eu fui estudar no Colégio Marechal Malé, que é também um colégio estadual, ali no Jardim Chapadão, um colégio que tem até hoje tem um dos índices de qualidade melhor da rede estadual, exatamente também por conta da presença de muitos militares que ajudam ali vamos dizer assim, no acompanhamento, né, do colégio, porque muitos filhos estudam ali. E aí o Jardim Chapadão já é um bairro diferente do São Bernardo. Então essa coisa da brincadeira de rua já diminuiu um pouco, né? Então, mas a gente também construiu ali muitas amizades. Meus pais moram até hoje na mesma casa e então direto também estou ali presente. O senhor teve contato com a política bem novinho, né? Com 11 anos o senhor já saía para protestar na rua, não é assim? Na verdade, eu sempre fui mesmo ligado à política. Em 89, naquela eleição presidencial, eu tinha 9 anos e eu saía com meu avô na rua, ele vinha sempre para o centro de Campinas, e eu já estava tão ligado nisso que eu ia com uma pranchetinha brincar de fazer pesquisa. Mesmo? E eu saía junto com ele perguntando para os amigos dele em quem eles iam votar. Na época era o Collor, Lula, era uma brincadeira, mas de pesquisa. Então é a primeira lembrança que eu tenho de política. Depois eu acompanhei um pouco as minhas irmãs, porque as minhas irmãs foram lideranças no Fora Collor, aqui em Campinas. Mas aí também, mas só de ir em uma ou outra manifestação, sem envolvimento direto. Aí eu tinha mais ou menos 11, 12 anos. Depois eu fui me envolver mesmo, aí sim, no Grêmio do Colégio Pio XII, já com 16, 17 anos. O senhor tem 3 irmãs. O senhor é o mais velho deles? Não, eu sou o terceiro. É o terceiro? É. E os seus pais são, né, professores? Isso. E a influência foi grande? Eles são professores sociólogos, então eles também sempre se envolveram de alguma forma na política, nunca participando, nunca foram candidatos, nunca disputaram eleição, mas sempre se envolveram dentro da universidade, dentro do sindicato dos professores aqui de Campinas, do Simpro. Então eles tiveram envolvimento, e também nos anos 60 no movimento estudantil. Meu pai chegou até a ser preso em 68 no Congresso da UNE. Ficou 3 dias preso, mas depois foi solto pela ditadura militar. O senhor sente muita diferença, sente não ter vivido naquela época, porque o movimento estudantil hoje é muito diferente do movimento que seu pai viveu. Gostaria de ter vivido aquele movimento estudantil? Aquele movimento realmente tem uma contribuição enorme para o Brasil, né? Porque foi o movimento que resistiu, né, à ditadura, que lutou pela democracia.
Então é uma geração que a gente sempre realmente nos inspira. Mas querer de fato viver naquela época seria negar, vamos dizer assim, as dificuldades do presente, claro, né? Então a gente sempre não pode ter esse espírito assim mais saudosista, mas que realmente é uma geração que é um orgulho para o Brasil, porque foi uma geração abnegada que foi para a rua lutar contra as arbitrariedades da ditadura militar, né? E que graças, inclusive, muito a essa geração, nós reconquistamos depois a democracia no Brasil. Falando sobre esporte, o senhor é muito ligado ao esporte, né? O senhor disse que brincava na rua, futebol e tal, mas a gente sabe de uma história aí que o senhor ganhou uma partida, um campeonato de dama de uma pessoa que era especial, que era campeã. Tem isso? É verdade? Não, na verdade eu sempre fui muito ligado mesmo ao esporte, depois até cheguei a ser secretário de esportes aqui em Campinas, mas isso é um pouco a brincadeira que a gente faz, né? Eu gosto de dama, de xadrez, dos esportes da mente, né? Que também são considerados esportes e que tem campeonatos pelo mundo afora. Tá? Mas essa é uma brincadeira que uma vez veio uma campeã mundial para o Brasil e eu disputei uma partida com ela, mas eu fui despachado logo foi logo no começo? Na segunda rodada. Mas eu conto o papo para os outros que foi ali, né? Pau a pau. O senhor também estudou no Aníbal de Freitas? Estudei. Tem alguma boa lembrança? No colégio Aníbal de Freitas. Não, tenho ótimas lembranças de amigos, né? De professores. Então, na verdade, eu acabei terminando o ensino médio lá no Aníbal de Freitas. E o senhor se formou em jornalismo. Chegou a exercer a profissão? Não exerci. Na verdade, eu tive um blog contratado pelo IG. Logo no início aí dos portais, eu ao sair da Uni, eu fui contratado por um portal IG para um blog. Então eu tive durante uns 2, 3 anos esse blog. E era sobre política? Era sobre política, cena cultural, esportiva. Então eu atuei dessa forma, mas eu acabei me envolvendo muito com a política estudantil, né? Na União Nacional dos Estudantes. Depois eu já saí candidato, inicialmente estava morando em São Paulo, fui até candidato a vereador em São Paulo em 2008, e aí já voltei para Campinas para assumir a Secretaria de Esportes. O senhor é casado, né? Tem um filhinho. E o modelo de família que o senhor viveu, é esse modelo que o senhor quer viver com o seu filho, com o Guilherme, não é isso? Eu acho que o mais importante, assim, acho que na minha casa sempre teve um espírito muito assim democrático, de discussão, de reflexão sobre os assuntos. As minhas irmãs acabaram não vindo assim para a vida política propriamente dita, né? Eu tenho uma irmã que é atriz, que atua em companhias teatrais, em produção de filmes em São Paulo, que é a Tininha. Uma outra irmã, Helena, é médica, hoje mora em Curitiba e é professora lá também da Universidade Federal. E uma irmã psicóloga, que atua na área também em São Paulo. E eu que acabei, vamos dizer assim, vindo para a área política, né? Participar de eleições e agora como vereador aqui em Campinas. Então acho que o espírito sempre foi de debate, de reflexão, de transmissão de valores que eu acho que eu carrego e devo carregar para o resto da minha vida. Então acho que na minha casa, o que eu quero é que o meu filho transmitir valores que eu acho que são fundamentais, que são importantes, para que ele leve na vida dele e que ele escolha e que se identifique com a vocação dele, né? Acho que cada um tem uma vocação na sua vida e que ele identifique qual é a vocação dele e que ele possa exercer da melhor maneira. E qual o número ideal de filhos? Olha, eu tenho um, eu quero ter mais um. Mas isso você sabe que tem que ser uma coisa acordada com, não tem como, né? Com a minha esposa, com a Silvia. E até o presente momento, vamos dizer assim, que esse acordo ainda não saiu. Certo. Mas eu quero ter pelo menos mais um. Existe alguma música, algum cheiro, alguma coisa que quando o senhor se depara, faz voltar no tempo? Tem alguma coisa assim? Tem algumas coisas. Por exemplo, eu gosto muito do domingo de reunir a família. Por quê? Porque toda a minha vida eu ia para Valinhos para passar o domingo com a minha avó e meu avô, pais dos meus pais. Mãe e pai do meu pai. E que são descendentes de italianos. Então a gente ficava ali o domingo todo desfrutando, vamos dizer assim, da culinária belíssima da minha avó. Né? O macarrão,
o frango, a lasanha. Então, domingo é um dia especial e que eu não dispenso, inclusive acho que eu carreguei isso, e é muito difícil dispensar a comida italiana, né? Ou macarrão, uma massa, né? E acho que isso vem desse período que eu passei todos os domingos indo para Valinhos, minha avó morava lá, hoje já falecida, e a gente reunia a família lá num momento especial que eu acho que todo mundo deve ter, né? Preservar durante a semana um momento para encontrar a família, para discutir os problemas e também para se divertir um pouco. Então mantém isso, domingo é o dia da família, continua assim. Domingo eu pelo menos tento o que for possível para reunir. Difícil, né? Às vezes tem alguma dificuldade, né? Mas quase sempre, na hora do almoço, pelo menos o domingo, a gente consegue reunir a família para pensar tudo o que aconteceu durante a semana e também para se divertir. Então o seu prato preferido seria a massa? Mas tem também a Dona Geralda, que é uma moça que trabalhou na casa da minha mãe durante alguns anos, que mora hoje lá mora lá no Campo Grande, de vez em quando eu visito ela, que dela eu não esqueço também, porque ela é especialista em comida mineira, então também é uma comida que eu aprecio muito. E cozinha? O senhor cozinha? Gosta de ir para a cozinha? Aí eu... Passa fome? Eu posso até não passar fome, mas eu não sou especialista e não conheço muito essa arte, não. Apesar de nunca é tarde, né? Para aprender. Então pode ser que um dia eu me especialize pelo menos em um prato. Eu já pensei isso, já coloquei isso como projeto. Pelo menos um prato, né? Para poder não passar vergonha quando você... E qual seria esse prato? Não chegou a pensar nisso no cardápio? Não. Mas sempre é tempo, como o senhor disse, né? Por falar em tempo, o nosso acabou, vereador. Eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui ao programa Perfil. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada. Nós vamos encerrando por aqui o Perfil do vereador Gustavo Peta, do PCdoB. Esse e os outros produzidos pela nossa produção, você confere no nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Obrigada, até o próximo.